Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão, né? Aula 59.2, falando sobre as figuras de linguagem, parte 2. Vamos lá? Vamos trabalhar nessa aula as figuras de pensamento. Mas antes, você sabe que são figuras de linguagem ou figuras de estilo? Então, aí, ó. São a forma de utilizar as palavras em sentido conotativo, figurado, com o objetivo de ser mais expressivo. Onde que a gente vai encontrar? Em textos, né, literários, como, presta atenção, amadinho, em poema, romance, letra de canção, de música, assim por diante. Então, nós temos as figuras de linguagem, figuras de som, que destacam o som das palavras, e também conhecido como figuras de harmonia ou figuras sonoras, figura de construção e de sintaxe, que vai trabalhar a estrutura da oração, da frase, e a figura de pensamento, que vão trabalhar as palavras do ponto de vista de seu significado. Tá certo? Quais são as figuras de pensamento? Nós temos a metáfora, que é uma comparação, mas sem usar o conectivo, tá certo? Nós temos o personagem do livro tem coração de pedra, ou seja, ele é insensível. Metonímia, que faz aquela troca, né, de autor pela obra. Nós temos aqui nas horas vagas, eu leio Machado de Assis, ou seja, que lê o livro, a obra. Comparação, já diz tudo, o próprio nome, né, vai usar a expressão comparativo. Esperto como uma raposa. Então, você percebe aqui, ó, a expressão que vai fazer a comparação. Cataclese é uma metáfora desusada, desgastada. O pé da cadeira está quebrado. Prosopopeia, o vento suspirou essa manhã. Então, atribui característica humana a seres inanimados, né? Vamos lá, outra. E sinestesia é aquele choro amargo e frio me espantava. Então, a mistura de sensações. Ironia, olha só, que quer dizer o contrário, ele é um santinho mesmo. Então, esse santinho quer dizer que a pessoa não é santa, amadinha, que é danadinha. A hipérbole já é o exagero. Ó, estou morrendo de fome. Eufemismo, olha só que vamos usar o eufemismo para amenizar uma certa situação, né? Ela foi para o céu, ou ele foi para o céu, porque ele morreu. Antítese, ó, ideias opostas, né? Quando os tiranos caem, os povos se levantam. Cair e levantar. Antonomásia, você vai pegar o apelido, né? Se for relacionado à pessoa, ó. O poeta dos escravos emociona a todo. Então, quem é o poeta dos escravos? Nós temos Castro Alves. Belezinha? Então, aqui terminando a nossa revisão, né, sobre a aula 59, figuras de pensamento. Daqui a pouco eu retorno. Até lá! Olá, amados! Rapidão, né? Vamos lá para o nosso tirando dúvida, resolução de atividade de sala. Vamos lá para a nossa primeira questão, né? Temos aqui o seguinte, você vai identificar a figura empregada no verso. Olha só, o verso em destaque, tá? Entre aspas, amadinhos. Quando a indesejada da gente chegar, presta atenção, não sei se dura ou coroável, talvez tenha medo, talvez sorria e diga, alô, iniludível. Presta atenção aqui, né? É nessa expressão. O que nós temos aqui? A, gradação. B, eufemismo. C, hipérbato. D, catacrese. E, pleonasmo. Quando a indesejava da gente chegar. Talvez eu tenha medo, talvez sorri, diga, alô, iniludível. A, B, C, D, U, I. Qual é o gabarito? O gabarito aqui chegando é a letra B, é o eufemismo, né? Uma maneira de suavizar algo que é ruim, tá certo?
Então, ocorreu aqui o eufemismo. Questão 2. Na expressão, a natureza parece estar chorando. Do ponto de vista estilístico, temos A. Antítese, B. Polissíndeto, C. Ironia, D. Personificação e eufemismo. Qual é a alternativa? A natureza parece estar chorando. Tem algo aí que diz que a ideia é oposta? Palavras opostas para ser antítese? Então já sabe que não é essa a letra A, né? Polissíndeto, aquela assim que há várias conjunções repetidas. Ironia quer dizer algo e diz indiretamente, quer dizer uma coisa e fala outra? O contrário? Será que está atribuindo características humanas? A mesma coisa que se eu falo personificação é prosopopeia. Ou eufemismo que é amenizar uma situação. A, B, C, D ou E. Temos aqui o gabarito letra D, né? Personificação, prosopopeia, atribui características animadas ou humanas a seres inanimados ou não humanos. Tá certo? Natureza. Parece estar chorando. Natureza chora, Madil? Não, então quem que chora? Né? Características animadas humanas. Vamos lá para a questão 3. Qual das orações abaixo apresenta uma perífrase, também chamada de antonomásia? Ó, saia já para fora. B, foi salvo pelo melhor amigo do homem. C, é pau, é pedra, é o fim do caminho. D, escreveu no leu, o pau comeu. E, não aguentava mais esse buá, buá nos meus ouvidos. Então, da última você já elimina, né? Buá, buá é o quê? Isso, né? Representação de um ruído, então não é, né? Vamos lá, então. A, B, C, D ou E, nós temos aqui o gabarito letra B, né? Foi salvo pelo melhor amigo do homem. Quem é o melhor amigo do homem? O cachorro, né? O cão. Beleza? Vamos para a questão 4. Se não fosse muito esquisito comparar cidade com mulheres, eu diria que Recife tem um físico, a psicologia, a graça arisca e seca, reservada e difícil de certas mulheres magras, morenas e tímidas. Por que não reparam que há cidades que são o contrário disso? Cidades gordas, namoradeiras, gozadoras. O Rio, por exemplo, Belém do Pará, São Luís do Maranhão, são cidades gordas. A Bahia é gordíssima. São Paulo é enxuta. Mas Fortaleza e Recife são magras. O conjunto de atributos predicados às cidades referidas constitui um exemplo de... Então, vocês têm aqui letra A, ironia, B, eufemismo, C, paradoxo, D, prosopopeia e metonímia. Já está dizendo, né? Atributos predicados à cidade. Então, são características atribuídas à cidade. Você pode fazer a leitura aqui do trecho, tá certo? Vou ler aqui para vocês, ó. Se não fosse muito esquisito comparar cidades com mulheres, eu diria que Recife tem um físico, a psicologia, a graça arisca e seca, ó. Reservada e difícil de certas mulheres magras, morenas e tímidas. Por quê? Não reparam a cidades que são contrárias disso. As cidades gordas, namoradeiras, gozadoras. O exemplo, o Rio, por exemplo, Belém do Pará, São Luís do Maranhão, são cidades gordas. Olha só, esses aí são os atributos, né? São as características, são os adjetivos. A Bahia é gordíssima.
São Paulo é enxuta, mas a Fortaleza e Recife são magras. Então aqui você está percebendo as características do quê? Humanas a seres, né, inanimados, a seres irracionais. Beleza? Então, já sabe que é o quê? O gabarito é a letra D, que é a prosopopeia, né? Características animadas ou humanas a seres inanimados ou não humanos, no caso das cidades. Beleza? Muito bem. Então, amadinhos, agora é o momento de quê? O que nós vamos agora, amada? Vamos treinar. Já passou a primeira fase das atividades, é o momento do treino. Trabalhar aqui, ó, no momento treino, as questões do Enem. Tá bom? Não só do Enem, como de vestibulares já passados. Beleza? Aqui o Enem de 2000, olha só, 2005. O termo ou expressão destacado que está empregado em sentido próprio, denotativo, ocorre em, vamos lá, é de lácia de nó, de gibeires de ló, dessa vida comprida a sol. Renato Teixeira. B. Temos aqui o seguinte, protegendo os inocentes, é que Deus, sábio demais, põe cenários diferentes nas impressões digitais. Mais outra aqui, ó. Então, na letra A, comprida a sol, e na letra B, cenário. Na letra C, às vezes, eu tenho a impressão de que a bateria dele não acaba. Então, aqui na letra C, nós temos a palavra bateria. Na letra D, o humorista é a arte de fazer cócega no raciocínio. Dos outros, há duas espécies de humorista, o trágico e o cômico. O trágico é que não consegue fazer rir e o cômico é o que é verdadeiramente trágico para se fazer. Então, aqui você vai analisar fazer cócega no raciocínio. Letra D, né? Então, a letra E é o dicionário padrão da língua e o dicionário unilingue são os tipos mais comuns do dicionário em nossos dias. Eles se tornaram um objeto de consumo obrigatório para as nações civilizadas e desenvolvidas. Então, amadinho, aqui aquelas palavras que a maioria foram empregadas no sentido figurado. Só que ele está pedindo aquela que não foi empregada no sentido figurado. Ele quer na linguagem denotativa, tá? No sentido real. Então, A, B, C, D ou E, nós temos aqui o gabarito e a letra E, né? O dicionário padrão da língua e os dicionários unilingües são os tipos mais comuns de dicionário. Em nossos dias, eles se tornaram um objeto de consumo obrigatório para as nações civilizadas e desenvolvidas. As outras todas foram empregadas no sentido que? Figurado. Então, no sentido real, que é o denotativo, gabarito, letra I. Ok, então vamos lá, agora o momento de descanso, né? Vamos lá para o nosso clube de leitura, né? Nós temos aqui na unidade 3, 5 obras, exatamente, né? 5 livros para você escolher. Primeiro tem o Macunaíma, de Mário de Andrade, Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, Os Sertões, de Euclides da Cunha. Para um pouquinho de poesia, nós temos o Manifesto da Poesia para o Brasil, de Oswald de Andrade, e alguma poesia de Carlos Drummond de Andrade, tá certo? Amadinho, escolha um. Ah, professora, eu quero ler. Não tem problema, pode ler, tá? E faça o seu resumo. E pode, que eu estou aqui, ó, curiosa para ver a sua produção. Belezinha? Vamos lá para os nossos homenageados. Sim, os amadinhos aqui, ó. Nós temos aqui os alunos da professora Vanusa Batista, de Presidente Médici, né? Olha só os amadinhos. A professora aproveitou o momento que eles estavam na produção e depois, olha só,
Olha só a pose desse povo, né? Muito bem, é da escola Irmã Dorothy May Stenger, Presidente Max, um grande abraço para vocês. Temos aqui a escola Moacir Caramelo de Chupinguaia, professora Zelma, com seus amadinhos no cantinho da leitura, não é mesmo? No momento de descontração. Só que aqui, ó, fazendo pose, tem alguns que ficaram de costa, amadinho, por quê? Tá certo? Vamos lá, um grande abraço a todos. Será que tem mais? Oh, amadinho, esse aqui é o espaço para você que ainda não enviou a sua foto do cantinho da leitura. Vamos ao nosso pensamento do dia. Nossa maior fraqueza é desistir. O caminho mais certo para o sucesso é sempre tentar apenas uma vez mais. Então, amados, aqui é para você fazer essa reflexão. Não desista do primeiro obstáculo. Vai tentando, porque pedras no caminho sempre tem. Só que a gente tem que construir, pega essas pedras, construa uma casa, construa uma estrada, qualquer coisa, mas não desista. Tá certo? Então, amadinho, muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima.